O sol ainda não havia nascido quando Helena sentiu a mão pesada de Dona Carminha agarrar seu braço e puxá-la para fora do quarto. Levanta, parasita! Já passou da hora de você sair da minha propriedade. O chão de tábua corrida estava gelado sob os pés descalços de Helena. Ela tentou se equilibrar, mas as pernas tremiam. Não havia dormido direito desde que o marido morrera, 4 semanas atrás, esmagado pela roda da carroça de cana que tombou na descida do morro. Carminha, por favor. A voz de Helena saiu fraca, rouca de tanto chorar nos últimos dias. Só mais alguns dias, até eu arranjar onde ficar. Eu trabalhava na lavoura com João. Eu ajudei a construir essa... Alguns dias? Carminha soltou uma gargalhada seca, amarga como fel. Você acha que eu vou sustentar a viúva de um vagabundo que não deixou nenhum tostão? Meu irmão já se foi. Você não é nada meu. Nada. Essa terra é minha por direito de sangue. A cunhada a empurrou pelo corredor. Helena segurou a parede para não cair. O corredor parecia interminável. As paredes que ela mesma havia pintado, as janelas que ela limpava todos os sábados, a cozinha onde preparava as refeições, desde que casara com João há 5 anos. Tudo isso seria arrancado dela, como se nunca tivesse existido. Mas eu não tenho para onde ir. Helena tentou mais uma vez, a voz quebrando. Não tenho família, não tenho dinheiro, E eu tenho culpa disso? Carminha abriu a porta da frente com violência. A madeira bateu contra a parede com um estrondo que ecoou pela casa vazia. Devia ter pensado nisso antes de se casar com um homem pobre. Achava o quê? Que ia viver de favor para sempre na minha casa. O ar frio da madrugada invadiu a sala. Helena olhou para fora e viu apenas escuridão. A fazenda ficava a léguas do vilarejo mais próximo. Não havia vizinhos por perto. Nada além de mata fechada, estrada de terra e o silêncio pesado do campo antes do amanhecer. Minha roupa, minhas coisas... Helena apontou para o quarto onde havia deixado a trouxa com seus pertences. Suas coisas? Carminha cuspiu as palavras. Tudo aqui é meu. A roupa que você veste, a cama onde dormia, até o pão que comeu ontem. Você não tem nada. Helena sentiu o mundo girar. 5 anos. 5 anos acordando antes do sol para preparar o café, trabalhando na horta, lavando roupa no rio, cuidando da casa como se fosse sua. 5 anos ao lado de João, rindo, sonhando com o futuro, fazendo planos de ter sua própria terra um dia. E agora? Agora ela não tinha nem a roupa do corpo. Sai! Carminha a empurrou pelas costas. Helena tropeçou nos degraus da varanda e caiu de joelhos na terra úmida. A dor subiu pelos joelhos, aguda e cruel. Suas mãos afundaram na lama. Quando tentou se levantar, sentiu o vestido rasgar na altura do joelho. E não volte! A voz de Carminha ecoou atrás dela. Se eu te ver rondando minha propriedade, chamo o delegado. Vou dizer que você tentou roubar. O portão de madeira bateu com um som definitivo. A tranca foi puxada do outro lado, e então, silêncio. Helena ficou ali, de joelhos na terra molhada, olhando para o portão fechado. Suas mãos tremiam. O frio da madrugada penetrava pelos ossos. Ela passou a mão pelo rosto e sentiu as lágrimas misturadas com a sujeira. Lentamente, com esforço, conseguiu se levantar. As pernas bambas quase não a sustentavam. Olhou ao redor. A estrada se estendia em 2 direções. Uma levava ao vilarejo, a mais de 3 léguas de distância. A outra se perdia na escuridão da mata. O céu começava a clarear no horizonte. Helena deu o primeiro passo, depois o segundo. Depois parou. Para onde ir? Não tinha família. A mãe morrera quando ela tinha 15 anos. O pai bebera até morrer 2 anos depois. Não tinha irmãos, primos, tios. João era tudo o que tinha. E agora João estava enterrado no cemitério da fazenda dos Almeida. E ela estava sozinha no mundo. Sozinha. A palavra ecoou dentro da sua cabeça como um sino de igreja, anunciando um funeral.
Helena começou a caminhar em direção ao vilarejo. Não sabia o que faria quando chegasse lá, mas sabia que não podia ficar parada. O frio estava aumentando. O vestido fino de algodão não protegia contra o vento que começava a soprar. Andou, e andou, e andou. Os pés descalços sangravam. Pequenas pedras cravavam na sola, mas ela não parava. A cada passo, sentia as forças diminuírem. A fome, que ignorara nos últimos dias de luto, agora mordia o estômago como um animal raivoso. Quando foi a última vez que comera? Ontem? Anteontem? Não se lembrava. A cabeça começou a rodar. As pernas fraquejaram. Helena se segurou num tronco de árvore à beira da estrada. Respirou fundo, 1, 2, 3 vezes, mas o ar parecia não chegar aos pulmões. Tinha que continuar. Tinha que... As pernas cederam. Helena caiu de lado na grama molhada de orvalho. Tentou se levantar, mas os braços não obedeciam. O corpo inteiro parecia feito de chumbo. A visão escureceu nas bordas. Ela piscou, tentando afastar a escuridão, mas era inútil. Vou morrer aqui, pensou, sozinha, na beira da estrada, como um cachorro abandonado. A ideia não trouxe nem desespero nem medo, apenas uma tristeza profunda, resignada. Uma aceitação silenciosa do destino. Fechou os olhos e se rendeu à escuridão. Não sabia quanto tempo havia passado quando sentiu algo quente no rosto. Um toque suave, quase hesitante, vozes ao longe, sons abafados que pareciam vir de muito longe. Está viva? Parece que sim, mas está mal, muito mal. Deixa ela aí, patrão. Não Helena tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam como pedras. Conseguiu apenas entreabri-los. A luz do sol, agora alto no céu, feriu suas pupilas. Ela viu vultos. 2, talvez 3 homens. Um deles estava agachado ao seu lado. Não posso deixar ela aqui para morrer, Joaquim. A voz era grave, firme, mas havia algo nela. Algo parecido com cansaço, tristeza antiga. Não sou esse tipo de homem. Mas, patrão, olha o estado dela. Pode estar fugida. Pode ter feito algo. Olha para ela. A voz grave ganhou uma nota de irritação. Tá morrendo de fome, descalça, machucada. Isso aqui não é fugitiva. É alguém que foi largada para morrer. Helena sentiu braços fortes a erguendo do chão. O movimento foi suave, cuidadoso, como se ela fosse algo frágil que pudesse quebrar a qualquer momento. Ela tentou protestar, tentou dizer que estava bem, mas a voz não saiu. Foi quando conseguiu focar a visão. O homem que a segurava era alto, muito alto. Os ombros largos bloqueavam a luz do sol, criando uma sombra sobre o rosto de Helena. Ele usava roupa de trabalho, calça de brim escura, camisa de algodão branco com as mangas dobradas até os cotovelos. Os braços eram fortes, marcados pelo trabalho pesado. Mas foi o rosto que prendeu a atenção de Helena. Ele devia ter uns 40 anos, talvez um pouco menos. O rosto era marcado por rugas finas nos cantos dos olhos, pelo sol e pelo tempo. A barba estava por fazer, salpicada de fios grisalhos. Mas eram os olhos que faziam diferença. Olhos escuros, profundos, carregando uma tristeza tão grande que parecia ter peso físico. Eram os olhos de alguém que conhecia a dor, de alguém que entendia o que era perder tudo. "Você está me ouvindo?" Ele perguntou, e havia gentileza na voz áspera. "Consegue falar?" Helena tentou responder, mas apenas um gemido fraco saiu de sua garganta. "Joaquim, pega a água", o homem ordenou. Um segundo depois, sentiu o gosto fresco da água tocando seus lábios. Bebeu com sofreguidão, cada gole descendo como bênção divina pela garganta seca. Tossiu, engasgou, bebeu mais. Devagar. A voz grave tinha paciência infinita. "Devagar, moça. Você vai passar mal." Quando terminou de beber, Helena conseguiu abrir os olhos completamente. Olhou para o homem que a segurava nos braços, como se ela não pesasse nada. "Obrigada." Sua voz saiu rouca, quebrada. "Obrigada, senhor." "Rafael." Ele respondeu simplesmente. "Rafael Tavares. E você?" "Helena." "Helena Cardoso."
Helena. Ele repetiu o nome como se estivesse testando o som. Então seu olhar desceu para os pés dela, ensanguentados e sujos, para o vestido rasgado, para as mãos machucadas, e algo mudou em sua expressão. A tristeza nos olhos se aprofundou. Quem fez isso com você? Helena sentiu as lágrimas voltarem. Não queria chorar, não na frente de estranhos, mas as lágrimas vieram de qualquer jeito, silenciosas, escorrendo pelo rosto sujo. Meu marido morreu. As palavras saíram entrecortadas. A cunhada me botou para fora. Não tenho ninguém. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem dizer nada, começou a caminhar em direção à carroça que estava parada a alguns metros adiante, com 2 cavalos atrelados. Patrão, a voz de Joaquim tinha surpresa e preocupação. O senhor vai... Vou levar ela para a fazenda, Rafael disse, e não havia espaço para discussão no tom. Prepara um lugar na carroça. Mas, patrão, o senhor nem conhece ela. Pode ser... Joaquim. Rafael parou e virou para o outro homem. Quando falou, a voz era baixa, mas cortante como lâmina. Quando encontrei você, há 10 anos, você estava fugindo de uma dívida de jogo, bêbado, caído numa sarjeta em São Carlos. Eu te levantei, te dei trabalho, te dei dignidade. Lembra? Joaquim baixou a cabeça, envergonhado. Lembro, sim, senhor. Então não me questiona quando faço o mesmo por outra pessoa. Rafael colocou Helena com cuidado na parte de trás da carroça, sobre sacos de estopa que cheiravam a café. Tirou o próprio paletó e colocou sobre ela como cobertor. Descansa, ele disse, e havia algo naquela voz que fazia Helena querer acreditar que tudo ia ficar bem. A fazenda não é longe. Helena fechou os olhos, enquanto a carroça começava a se mover. O balanço suave, o calor do paletó, o cheiro de terra e café. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com segurança. Não sabia quem era aquele homem, não sabia para onde a estava levando, mas naquele momento, deitada na carroça, envolta no paletó de um estranho que a salvara da morte, Helena sentiu algo que não esperava mais sentir. Esperança, pequena, frágil como chama de vela ao vento, mas esperança mesmo assim. A viagem durou quase 1 hora. Helena driftava entre o sono e a vigília, consciente apenas do balanço da carroça e das vozes baixas dos homens conversando na frente. Quando a carroça finalmente parou, ela abriu os olhos. O que viu a deixou sem ar. A fazenda Santa Clara se estendia diante dela como uma visão de outro mundo. A casa grande era enorme, de 2 andares, pintada de branco com janelas azuis. Mas havia algo errado. As janelas estavam fechadas. A tinta descascava em vários lugares. O jardim da frente, que devia ter sido magnífico um dia, estava coberto de mato. Roseiras morriam sem poda. A fonte no centro do jardim estava seca, rachada. Era uma casa morta. Uma casa que havia desistido de viver. Rafael desceu da carroça e estendeu os braços para Helena. Ela aceitou a ajuda, sentindo as pernas bambas quando tocaram o chão. Ele a segurou pelo braço, firme, mas gentil. Consegue andar? Acho que sim. Caminharam lentamente até a entrada. Os degraus da varanda rangeram sob seus pés. A porta da frente estava empoeirada. Quando Rafael a abriu, um cheiro de mofo e poeira invadiu as narinas de Helena. O interior era ainda pior que o exterior. A sala estava congelada no tempo, móveis cobertos por lençóis brancos que um dia foram brancos, mas agora estavam amarelados pelo tempo. Quadros nas paredes, escurecidos pela falta de luz. O chão de tábua corrida, apesar de aparentemente varrido, tinha uma camada fina de poeira que subia em redemoinhos quando caminhavam. Desculpa a bagunça, Rafael disse, e havia constrangimento em sua voz. Não recebo visitas há muito tempo. Helena olhou ao redor. Havia uma lareira enorme na sala, mas estava fria, vazia. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a luz do sol. No canto, um relógio de parede marcava 3 horas, mas quando olhou pela janela entreaberta, viu que o sol indicava ser 12:00.
O relógio havia parado, e pela camada de poeira sobre ele, estava parado há muito, muito tempo. Joaquim, vai buscar água quente e uns panos limpos, Rafael ordenou. Então se virou para Helena. Você precisa comer, lavar esses machucados, descansar. Helena apenas assentiu, sem forças para falar. Rafael a guiou por um corredor. Passaram por portas fechadas. Helena contou 4, 5, 6 portas, todas fechadas. Quando chegaram à última, Rafael a abriu. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um armário, uma cômoda com uma bacia de porcelana. A janela dava para os fundos da propriedade, e pela primeira vez, Helena viu sinais de vida. Galinhas ciscando, um cavalo pastando, um cachorro dormindo à sombra de uma mangueira. Esse quarto foi da... Rafael parou, respirou fundo. Foi de alguém que morou aqui uma vez. Não uso mais. Pode ficar. Ele se virou para sair, mas Helena falou. Por que está fazendo isso? A pergunta saiu sem pensar. O senhor nem me conhece. Eu posso ser qualquer coisa. Por que me ajudar? Rafael parou na porta. Ficou em silêncio por um longo momento, de costas para ela. Quando finalmente falou, a voz estava carregada de uma dor tão profunda que Helena sentiu no próprio peito. Por que? Ele começou, depois parou, respirou fundo. Porque há 9 anos minha esposa precisou de ajuda e ninguém ajudou. E ela morreu sozinha, na beira de uma estrada, esperando socorro que nunca chegou. O silêncio que seguiu foi pesado, denso. Não vou deixar outra mulher morrer sozinha, Rafael disse sem se virar. Nunca mais. E então saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave. Helena ficou sozinha no quarto silencioso. Olhou ao redor, para a cama limpa, para a janela mostrando o mundo lá fora, para a porta fechada. E pela primeira vez em semanas, permitiu-se cair na cama e chorar. Chorar pela perda de João. Chorar pela crueldade de Carminha, chorar pelos dias de fome e solidão, mas também chorar porque estava viva, porque alguém, um estranho com olhos tristes, havia olhado para ela e visto não uma vagabunda ou uma parasita, mas uma pessoa que merecia ser salva. Lá fora, ouviu o som de Rafael dando ordens para Joaquim, passos pesados no corredor. O ranger de uma porta sendo aberta pela primeira vez em anos. E Helena soube, com uma certeza que não conseguia explicar, que sua vida havia mudado para sempre. O fazendeiro solitário e a viúva abandonada. 2 náufragos à deriva no oceano da dor. 2 estranhos unidos por tragédias e solidão. E naquele quarto silencioso, enquanto o sol da tarde começava a se pôr no horizonte, Helena fechou os olhos e sentiu algo que não esperava mais sentir. Um futuro, incerto, nebuloso, assustador, mas um futuro mesmo assim. Helena acordou ao som de batidas suaves na porta. Moça Helena? Era a voz de Joaquim. Trouxe água quente e comida. Ela se sentou na cama desorientada. A luz que entrava pela janela era diferente, dourada, suave. Quanto tempo havia dormido? Olhou ao redor e precisou de alguns segundos para lembrar onde estava. A fazenda Santa Clara. O fazendeiro viúvo, Rafael. Pode entrar. Sua voz ainda estava rouca. Joaquim entrou carregando uma bacia fumegante de água e, equilibrado no outro braço, uma bandeja com comida. Era um homem mais velho, devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol. O patrão mandou eu trazer isso aqui. Ele colocou a bacia sobre a cômoda e a bandeja na beirada da cama. Disse que a senhora precisa comer antes de qualquer coisa. Helena olhou para a bandeja. Tinha pão fresco, queijo, um pedaço de carne assada fria, frutas e uma caneca de café com leite ainda fumegante. O estômago revirou de fome. Quando foi a última vez que vira tanta comida junta? Obrigada. Ela sussurrou. Joaquim acenou com a cabeça e se virou para sair, mas parou na porta. Nads, moça, ele começou hesitante. Não sei o que aconteceu com a senhora, não é da minha conta, mas o patrão, ele é um homem bom.
O melhor que eu conheço. Só que ele parou como se escolhesse as palavras com cuidado. Só que essa casa tá morta faz 9 anos. Desde que Dona Laura... Ele não terminou a frase. Não precisava. Entendo, Helena disse suavemente. Joaquim assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Helena ficou olhando para a comida. Suas mãos tremiam quando pegaram o pão. O primeiro pedaço entrou na boca e explodiu em sabor. Estava macio, ainda morno, com aquele gosto perfeito de pão recém-assado. Ela mastigou devagar, saboreando cada momento, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Comida, comida de verdade, não sobras jogadas no chão, não migalhas catadas com culpa, mas comida feita para ser comida, servida com dignidade. Comeu o pão inteiro, depois o queijo, depois a carne. Bebeu o café com leite em goles longos, sentindo o líquido quente descer pela garganta e aquecer o estômago vazio. Quando terminou, sentiu-se quase humana novamente. Levantou-se da cama com esforço. As pernas ainda estavam fracas, mas melhores que antes. Foi até a cômoda e olhou para a bacia de água quente. Vapor subia da superfície. Havia sabão ao lado, amarelo e grosseiro, mas cheirando a sebo e alecrim. Helena tirou o vestido rasgado e sujo. Ficou apenas com a combinação por baixo. Mergulhou o pano na água quente e começou a se lavar. A água ficou marrom de tanta sujeira. Lavou o rosto, o pescoço, os braços. Lavou os pés machucados, limpando o sangue seco e a terra encrustada. A dor era aguda, mas havia algo de purificador naquilo. Como se estivesse lavando não só a sujeira, mas também a humilhação dos últimos dias. Quando terminou, pegou o vestido e olhou para ele. Estava rasgado, sujo, manchado de lama. Impossível de usar. Olhou ao redor do quarto procurando algo, qualquer coisa para vestir. Foi quando viu o armário no canto. Hesitou. Não devia mexer nas coisas de estranhos, mas não tinha escolha. Não podia ficar de combinação. Abriu o armário devagar e congelou. Dentro havia vestidos, 4, talvez 5, todos cuidadosamente pendurados, protegidos por panos brancos. Eram vestidos simples, mas bonitos, de algodão, em tons de azul, marrom e verde. Vestidos de trabalho, não de festa. Vestidos de uma mulher que não tinha medo de arregaçar as mangas. No fundo do armário, uma caixa de madeira. Helena não queria abrir, mas a curiosidade foi mais forte. Dentro da caixa, cartas. Dezenas delas amarradas com fita vermelha. Não leu nenhuma, seria invasão de privacidade. Mas viu a assinatura no topo de uma que estava aberta. Sua Laura, com todo amor. Laura, a esposa que morrera. Este era o quarto dela. Helena fechou o armário rapidamente, como se tivesse tocado em algo sagrado que não devia. O coração batia acelerado. Rafael a colocara no quarto da esposa morta. Por quê? Era algum tipo de teste? Ou ele simplesmente não tinha outro lugar? Batidas na porta a fizeram pular. Moça Helena? A voz de Rafael do outro lado. Posso entrar? Eu não estou vestida direito. Ela olhou ao redor desesperada, procurando algo para cobrir. Vou deixar umas roupas na porta, ele disse. Eram da minha esposa. Se quiser usar, fique à vontade. Se não quiser, eu entendo. Helena ouviu passos se afastando. Esperou 1 minuto, depois abriu a porta. No chão, cuidadosamente dobradas, havia 2 peças de roupa. Um vestido marrom simples e um chale de lã. Pegou as roupas e fechou a porta. O vestido cheirava a alfazema, como se tivesse sido guardado com saquinhos de ervas. Quando vestiu, ficou um pouco largo. Laura devia ser um pouco maior que ela, mas servia. O tecido era macio, bem cuidado. Tinha sido feito com carinho. Helena passou as mãos pelo vestido, alisando as dobras. Sentiu-se estranha, usando as roupas de uma morta. Mas também sentiu gratidão. Laura não estava mais aqui, mas de alguma forma estava cuidando dela através das roupas que deixara. Respirou fundo e abriu a porta. O corredor estava escuro. As cortinas de todas as janelas estavam fechadas, bloqueando a luz do sol da tarde. Helena caminhou devagar, passando pelas portas fechadas.
Queria abri-las, ver o que havia dentro, mas não ousava. Não era a casa dela. Chegou à sala. Rafael estava ali, de pé, diante da lareira apagada, olhando para o vazio. Usava as mesmas roupas de trabalho, mas havia tirado as botas. Os pés descalços sobre o chão de madeira faziam dele parecer mais humano, menos distante. "Senhor Rafael?" Helena disse suavemente. Ele se virou. Quando a viu usando o vestido de Laura, algo passou por seu rosto. Dor, surpresa, talvez uma ponta de alívio, mas durou apenas um segundo antes de ele recompor a expressão. "Ficou bem", ele disse simplesmente. "Como estão os pés?" "Doem, mas vão sarar. Joaquim tem um unguento que ajuda. Vou pedir para ele trazer." Rafael gesticulou para o sofá coberto por lençol. "Senta, preciso conversar com você." Helena sentou, as mãos nervosas no colo. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se na frente dela, mantendo distância respeitosa. "Vou ser direto", ele começou. "Você não tem para onde ir. Eu tenho essa casa enorme. Você precisa de um lugar para ficar. Eu preciso de..." Ele parou, escolhendo as palavras. "Essa casa precisa de alguém. Tá morrendo. Eu tô deixando ela morrer porque não tenho força para cuidar dela sozinho." Helena esperou, sem saber o que dizer. "Então eu proponho o seguinte", Rafael continuou. "Você fica, trabalha aqui, cuida da casa. Eu te dou moradia, comida e um salário. Pequeno no começo, mas justo. Quando você quiser ir embora, vai com dinheiro no bolso e uma carta de recomendação." Helena piscou, surpresa. "O senhor quer que eu trabalhe aqui? Como empregada?" "Como alguém que cuida da casa", Rafael corrigiu. "Joaquim cuida da fazenda, dos animais, da lavoura, mas a casa está abandonada há 9 anos. Precisa de vida, precisa de alguém que abra as janelas, tire o pó, acenda a lareira, alguém que faça ela voltar a ser uma casa, não um túmulo." O silêncio que seguiu foi pesado. "Por que eu?" Helena perguntou, a voz baixa. "O senhor podia contratar qualquer pessoa do vilarejo. Por que uma estranha que achou na beira da estrada?" Rafael olhou para as próprias mãos por um longo momento. Quando falou, a voz estava carregada de emoção contida. "Porque..." ele começou. "Porque quando te vi deitada naquela estrada, vi minha Laura. Vi ela esperando por mim na beira da estrada, 9 anos atrás, quando o cavalo dela assustou e ela caiu. Quebrou a perna. Não conseguia andar. E eu estava na cidade, resolvendo problemas bobos, coisas que não importavam. E quando voltei, a voz dele quebrou. Quando voltei, ela estava morta. Sangrou demais, sozinha, esperando por mim. E eu não estava lá." Helena sentiu as lágrimas nos olhos. "Não posso salvar Laura." Rafael continuou, a voz mais firme agora. "Mas posso salvar você. E talvez isso signifique alguma coisa. Talvez isso faça com que a morte dela não tenha sido completamente em vão." Helena limpou as lágrimas do rosto. "Eu aceito", ela disse. "Aceito trabalhar aqui, cuidar da casa, pelo tempo que o senhor precisar." Rafael assentiu, aliviado. "Bom", ele se levantou. "Amanhã cedo te mostro a casa toda. Por hoje, descansa, come, recupera as forças. E Helena..." Ele parou na porta. "Obrigado por aceitar." E saiu, deixando Helena sozinha na sala sombria. Ela olhou ao redor, para os móveis cobertos, para as cortinas fechadas, para o relógio parado. Uma casa morta. Uma casa que havia desistido, mas talvez pudesse voltar a viver. Lentamente, Helena se levantou, foi até a janela mais próxima, puxou as cortinas pesadas. Luz do sol invadiu a sala. Poeira dançou no ar. Milhares de partículas douradas flutuando como estrelas. A luz revelou detalhes que a escuridão escondia. Quadros bonitos nas paredes, um tapete persa desbotado mas elegante, uma estante cheia de livros. Helena abriu outra janela, depois outra, depois outra. E a cada janela que abria, a casa parecia respirar um pouco mais fácil. Lá fora, no curral, Rafael parou o que estava fazendo e olhou para a casa. Viu as janelas sendo abertas uma por uma.
Viu a luz invadindo os cômodos que haviam ficado no escuro por 9 anos. E pela primeira vez em muito, muito tempo, sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era felicidade. Ainda não. Mas era algo parecido com esperança. Os dias seguintes caíram em uma rotina silenciosa. Helena acordava com o sol. Primeiro fazia café, forte, doce, do jeito que Rafael gostava. Depois preparava um café da manhã simples, pão, queijo, frutas. Joaquim aparecia na cozinha antes das 6, comia rapidamente e saía para cuidar da lavoura de café nos morros. Rafael comia em silêncio, lendo o jornal velho de 2 dias que o entregador deixava no portão. Às vezes ele comentava algo sobre a colheita, sobre o preço do café, sobre o tempo. Helena respondia com monossílabos. Não era falta de educação, era apenas o peso do silêncio de 9 anos ainda pairando sobre a casa. Depois que os homens saíam, Helena começava o trabalho. Primeiro a cozinha, lavava a louça, limpava o fogão a lenha, varria o chão. Depois a sala, tirava o pó dos móveis, lavava as janelas, batia os tapetes no varal dos fundos. Cada dia escolhia um cômodo diferente para limpar a fundo. No terceiro dia, tentou abrir a primeira porta trancada do corredor. A maçaneta não girava. Essa não abre! A voz de Rafael atrás dela a fez pular. Nenhuma delas abre. Helena se virou. Ele estava parado no corredor, segurando uma xícara de café. São apenas quartos velhos? Ela perguntou cuidadosamente. São memórias que prefiro deixar trancadas. Ele respondeu. E havia uma nota de aviso no tom. Não era grosseria, era autopreservação. Helena assentiu e não perguntou mais. Mas todas as noites, quando deitava na cama, olhava para as portas fechadas e se perguntava o que haveria atrás delas. Foi na primeira sexta-feira que a rotina mudou. Helena estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu vozes altas do lado de fora. Olhou pela janela e viu um homem desconhecido, gordo, bem vestido, montado num cavalo caro, discutindo com Rafael no terreiro. Não pode simplesmente ignorar Rafael, o homem dizia, a voz alta e arrogante. E a cidade inteira está comentando. E desde quando eu me importo com o que a cidade comenta, Coronel Mendes? Rafael respondeu, a voz baixa, mas firme. Você trouxe uma mulher estranha para sua casa, uma desconhecida. Isso não é apropriado. Um homem viúvo e uma mulher sozinha morando sob o mesmo teto. As pessoas falam. Deixa falarem. Rafael, pense na sua reputação. Na reputação da sua família. Sua esposa? Não. Rafael cortou, a voz subitamente perigosa. Não fala da minha esposa. O coronel Mendes recuou um passo, surpreso pela ferocidade na voz normalmente calma de Rafael. Eu só estou tentando te ajudar, ele disse, a voz um pouco mais suave. As pessoas estão dizendo que você perdeu o juízo, que está fazendo coisas estranhas, e agora essa mulher, Rafael interrompeu, tem nome, Helena, e ela trabalha aqui, cuida da casa, e o que eu faço na minha propriedade não é da conta de ninguém, nem da cidade, nem sua, de ninguém. Mas Rafael... A conversa acabou, Mendes. Pode ir. O coronel bufou, irritado, mas puxou as rédeas do cavalo e foi embora, levantando poeira no caminho. Rafael ficou parado ali por um longo momento, os punhos cerrados, a respiração pesada. Foi quando viu Helena na janela. Os olhos dele se encontraram. Helena viu naquele olhar algo que a fez entender. Ele havia a defendido, publicamente, contra um homem poderoso da região. Havia colocado sua própria reputação em risco por ela, por uma estranha que encontrara na beira da estrada. Ela acenou com a cabeça, um gesto pequeno de gratidão. Ele devolveu o aceno, e algo mudou naquele momento, algo sutil, mas real. Deixaram de ser patrão e empregada, deixaram de ser salvador e resgatada. Tornaram-se aliados, duas pessoas contra o mundo que julgava sem entender. Naquela noite, Helena preparou um jantar especial. Galinha ensopada, arroz, feijão tropeiro, couve refogada. Pôs a mesa na sala de jantar.
algo que Rafael não fazia há anos, preferindo comer na cozinha como trabalhador. Quando Rafael desceu para jantar e viu a mesa posta, com velas acesas e tudo, parou na porta. "O que é isso?" "Um jantar." Helena disse simplesmente, "para agradecer pelo que o senhor fez hoje, me defendendo." Rafael pareceu desconfortável. "Não fiz nada demais, só falei a verdade." "Mas o senhor não precisava." Helena insistiu. "Podia ter me mandado embora, evitado os problemas. Mas não fez isso. Então, obrigada." Ele ficou em silêncio por um momento, depois puxou a cadeira e sentou. Comeram em silêncio por alguns minutos, mas não era mais o silêncio pesado e desconfortável dos primeiros dias. Era um silêncio companheireiro. "Tranquilo, tá gostoso", Rafael disse finalmente. "Há muito tempo não como assim. A galinha estava boa. Joaquim trouxe fresca hoje." "Não é a galinha," Rafael disse, olhando ao redor da sala. "É tudo. A mesa posta. As velas, a companhia. Há 9 anos que como sozinho, olhando para a parede. Esqueci como é comer com alguém." Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Então vamos fazer disso um hábito." Rafael ergueu os olhos, surpreso. "Um hábito? Jantar juntos, conversar. Não é certo comer sozinho em silêncio quando tem alguém na casa." Ele hesitou. Helena viu a batalha interna acontecendo. O desejo de companhia versus o medo de substituir a memória da esposa. "Não estou tentando tomar o lugar de ninguém," Helena disse suavemente, como se lesse seus pensamentos. "Eu sei que a Laura era especial. Sei que o senhor a amava. E eu respeito isso. Mas os vivos precisam viver, e comer junto não é trair a memória dela. É só não estar sozinho." Rafael piscou rapidamente, e Helena viu que ele estava lutando contra as lágrimas. "Tá bem," ele disse finalmente, a voz rouca. "Jantamos juntos." E assim fizeram. Naquela noite e todas as noites seguintes. E a cada jantar falavam um pouco mais, compartilhavam um pouco mais. Os silêncios ficavam mais confortáveis. As risadas, raras, mas reais, começavam a aparecer. Helena contava sobre sua vida com João, sobre os sonhos que tiveram, sobre a dor de perdê-lo. Rafael, mais relutante, falava sobre Laura, sobre como se conheceram na feira da cidade, sobre o casamento simples, sobre os planos de ter filhos, construir uma família, planos que morreram numa estrada poeirenta 9 anos atrás. E na quarta semana, quando Helena finalmente perguntou sobre as portas trancadas, Rafael respirou fundo. "Um dia," ele disse, "um dia eu abro, mas ainda não, ainda dói demais." Helena aceitou, porque ela entendia a dor de guardar memórias trancadas, entendia o medo de deixar o passado ir, e entendia que cura não acontecia da noite para o dia. Acontecia jantar por jantar, conversa por conversa, janela aberta por janela aberta. E lentamente, muito lentamente, a Casa Santa Clara começava a despertar do sono de 9 anos. Ainda não estava viva, mas também não estava mais morta. Estava se recuperando, assim como as 2 almas quebradas que moravam dentro dela. 2 meses haviam se passado desde que Helena chegara à Fazenda Santa Clara. A casa estava diferente. As janelas permaneciam abertas durante o dia, deixando o sol pintar quadrados dourados no chão de madeira. As cortinas, lavadas e remendadas, balançavam suaves com a brisa da tarde. O jardim da frente começava a renascer. Helena dedicava 1 hora por dia a arrancar o mato e regar as roseiras moribundas. Mas a mudança mais profunda não estava na casa, estava em Rafael. Ele sorria agora. Não sempre, não facilmente, mas sorria. Conversava durante os jantares, contando histórias da fazenda, dos trabalhadores, de quando era criança e corria pelos cafezais. Às vezes até ria, um som rouco enferrujado pelo desuso, mas genuíno. E Helena se sentia viva pela primeira vez desde a morte de João. Acordava com propósito, trabalhava com satisfação,
Sentia-se útil, necessária, parte de algo maior que sua própria dor. E nos jantares, quando Rafael a olhava por cima da mesa e perguntava sobre o dia dela, sentia algo que não ousava nomear. Algo perigoso, algo que aquecia o peito e acelerava o coração. Mas ela empurrava esse sentimento para o fundo da mente. Rafael era seu patrão, seu salvador, um homem ainda de luto pela esposa. E ela era a viúva abandonada que ele encontrara na estrada. Não havia espaço para sentimentos além de gratidão. Ou pelo menos era isso que ela se dizia. Foi numa tarde de terça-feira que tudo mudou. Helena estava na cozinha preparando massa para pão, quando ouviu o barulho de cavalos no terreiro. Muitos cavalos, vozes altas, confusão. Largou a massa e correu para a janela. O que viu fez seu sangue gelar. Dona Carminha. A cunhada estava ali, descendo de uma carruagem luxuosa, acompanhada por 2 homens. Um deles, o advogado da família, o outro, um homem que Helena não conhecia, mas que vestia uniforme de autoridade. Delegado, talvez. Rafael Tavares. A voz estridente de Carminha rasgou o ar. Sai aqui fora! Rafael saiu da casa dos fundos onde supervisionava o descascamento do café. Joaquim vinha logo atrás, com expressão preocupada. O que a senhora quer na minha propriedade? Rafael perguntou, a voz calma, mas alerta. Vim buscar o que é meu. Carminha apontou para a casa. Aquela vagabunda roubou meu irmão, sugou ele até a morte, e agora está aqui vivendo na mordomia às custas de outro homem. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se no parapeito da janela. A senhora vai sair da minha propriedade agora, Rafael disse, dando um passo à frente. Helena não roubou nada. Ela trabalha aqui, honestamente. Trabalha? Carminha soltou uma gargalhada cruel. Que tipo de trabalho uma mulher como ela faz, sozinha com um homem? Todos sabem que tipo de trabalho. Rafael ficou tenso. Escolha suas palavras com cuidado. Não preciso escolher nada. Carminha se virou para o homem de uniforme. Delegado Justino, prenda aquela mulher. Ela é ladra. Fugiu da minha casa com joias que pertenciam à minha família. Helena abriu a boca em choque. Joias? Que joias? Ela não tinha levado nada. Fora expulsa com a roupa do corpo. O delegado pareceu desconfortável. Dona Carminha, a senhora tem provas disso? Provas? Carminha abriu a bolsa e tirou um papel. Tenho testemunhas. O caseiro, a cozinheira, todos viram ela mexendo nas gavetas do meu irmão. E no dia que saiu, minhas joias desapareceram. Isso é mentira! Helena gritou da janela, sem conseguir se conter. Eu nunca roubei nada! A senhora me expulsou de madrugada, não me deixou levar nem minhas próprias roupas. Carminha apontou para ela com o dedo acusador. Aí está a ladra! Delegado, cumpra seu dever! O delegado Justino olhou de Carminha para Rafael, claramente dividido entre a pressão da mulher rica e influente e o respeito pelo fazendeiro respeitado. Senhor Tavares, ele começou, a lei é a lei. Se há acusação de roubo, não há roubo nenhum. Rafael interrompeu, a voz dura como pedra. Isso é perseguição, vingança de uma mulher cruel contra alguém que não pode se defender. Como ousa me chamar de cruel? Carminha guinchou. Eu sou a vítima aqui. Aquela parasita entrou na minha família, matou meu irmão com desgosto. Seu irmão morreu num acidente. Helena gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A carroça tombou. Eu estava lá, eu vi. Mentirosa. Carminha avançou em direção à casa, mas Rafael se colocou no caminho. Não dá mais um passo. Ele disse, baixo e perigoso. Ou o quê? Vai me bater? Na frente de um delegado? Carminha sorriu, maldosa. Faz isso. Mostra para todos que tipo de homem você virou, protegendo uma ladra. Uma vagabunda que provavelmente aquece sua cama toda noite. O soco foi tão rápido que ninguém viu vir. Rafael acertou o advogado que tentava se aproximar da casa. O homem caiu no chão, segurando o nariz sangrando. Rafael, não! Joaquim gritou, segurando o patrão pelo braço. Mas era tarde demais. O delegado Justino deu um passo à frente, a mão no revólver.
Senhor Tavares, agredir um cidadão é crime, e roubo também. Vou ter que levar a mulher para investigação. Se ela for inocente, será liberada. Ela não vai. Rafael se soltou de Joaquim e ficou na frente da porta. Vocês vão ter que passar por cima de mim. Rafael, não faz isso, o delegado disse, e havia pena genuína em sua voz. Não me obrigue a prender você também. Helena não podia deixar isso acontecer. Não podia deixar Rafael destruir sua vida por causa dela. Abriu a porta e saiu, as pernas bambas, o coração martelando no peito. Eu vou, ela disse, a voz firme apesar do medo. Vou provar minha inocência. Não precisa haver violência. Helena, não. Rafael se virou para ela, e Helena viu algo em seus olhos que fez seu coração pular. Não era pena, não era apenas bondade, era algo mais profundo, mais intenso. Não deixo levar em você. Não de novo. Não vou perder. Ele parou, percebendo o que estava prestes a dizer. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Não vai perder o quê, Rafael? Carminha perguntou, a voz cheia de veneno. Sua amante, sua prostituta, é isso que ela é para você? Ela é minha família. Rafael rugiu, e a força do grito fez todos recuarem. Ela é a única razão pela qual essa casa voltou a viver, a única razão pela qual eu voltei a viver. E não vou deixar ninguém tirar ela de mim. O terreiro ficou em silêncio absoluto. Helena sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Rafael, ele sentia o mesmo. Esse homem sério, fechado, destruído pelo luto, sentia o mesmo. Carminha disse sarcástica. Mas não muda nada. Delegado, prenda a ladra. Foi quando Joaquim deu um passo à frente. Não vai prender ninguém, o velho disse, a voz firme. Todos se viraram para ele surpresos. Joaquim, não se meta nisso, Rafael avisou. Tenho que me meter, patrão. Joaquim olhou para Carminha. Porque essa mulher está mentindo, e eu posso provar. Carminha empalideceu. O que você está dizendo? Tô dizendo que eu conheço seu caseiro, Tomé. Somos amigos há 30 anos. Joaquim cruzou os braços. E ele me contou que a senhora obrigou ele a mentir. Ameaçou tirar a família dele da terra se ele não assinasse um papel dizendo que a moça Helena tinha roubado as joias. Mas a verdade, delegado, ele se virou para o oficial, a verdade é que não existe joia nenhuma. Nunca existiu. O irmão dela morreu pobre, só tinha dívidas. E ela inventou essa história para se livrar da nora sem ter que dar nada a ela. O delegado Justino franziu a testa. Isso é verdade, dona Carminha. É mentira. Esse velho está sendo pago por esse homem para... O Tomé está disposto a testemunhar. Joaquim interrompeu. Na delegacia, sob juramento. E tem outros também. A cozinheira, o ajudante. Todos viram a senhora expulsar a moça Helena de madrugada, sem deixar ela levar nada. Todos sabem que não tinha joia nenhuma. Carminha ficou vermelha de raiva. Vocês vão pagar por isso, todos vocês. Eu tenho influência, tenho dinheiro. A senhora tem é que ir embora da minha propriedade, Rafael disse, dando um passo ameaçador na direção dela. Agora, antes que eu esqueça que não bato em mulher. O delegado Justino olhou de um para o outro, depois suspirou. Dona Carminha, parece que não há caso aqui. Acusações sem provas são difamação. Sugiro que a senhora volte para casa. Mas, agora, dona Carminha, o delegado disse, firme. Carminha olhou ao redor, vendo que havia perdido. Sua face contorcida de ódio, ela cuspiu no chão na direção de Helena. Isso não acabou. Vou destruir vocês. Os dois. Entrou na carruagem violentamente. O advogado, ainda segurando o nariz sangrando, entrou atrás. A carruagem partiu levantando poeira, as rodas rangendo na terra seca. O delegado Justino ficou mais um momento. Senhor Tavares, ele disse desconfortável. Sinto muito. Eu só estava cumprindo meu dever. Eu sei. Rafael disse cansado. Obrigado por ouvir a verdade. O delegado acenou, montou no cavalo e foi embora. O terreiro ficou em silêncio. Joaquim pigarreou. Vou voltar para o trabalho. Ele disse,
dando um sorriso discreto para Helena antes de se afastar. Helena e Rafael ficaram sozinhos. O sol estava começando a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. As cigarras cantavam nas árvores. O vento trazia o cheiro de café e terra. Você disse... Helena começou, a voz trêmula. Você disse que eu sou sua família. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão. Disse, Você quis dizer isso? Ele finalmente ergueu os olhos e olhou para ela. E naquele olhar, Helena viu tudo. A dor, a culpa, o medo, mas também o amor. Um amor que ele lutara para negar durante 2 meses. Um amor que ele enterrara sob camadas de luto e dever, mas que agora, exposto pela crise, não podia mais ser escondido. Passei 9 anos morto. Rafael disse, a voz rouca, 9 anos vivendo nessa casa como fantasma, acordando, trabalhando, dormindo, mas não vivendo, nunca vivendo, porque parte de mim morreu com Laura naquela estrada, e eu achava que era assim que tinha que ser, que amar de novo seria trair ela, seria esquecer ela. Ele deu um passo em direção a Helena. Mas aí você chegou, e devagar, dia após dia, jantar após jantar, janela aberta após janela aberta, você trouxe vida de volta, não só para casa, mas para mim. E eu tentei lutar, tentei fingir que era só gratidão, só bondade. Mas hoje, quando vi aquela megera tentando te levar, sua voz quebrou. Senti a mesma dor que senti quando perdi Laura, o mesmo terror. E entendi que eu te amo, Helena. Não do mesmo jeito que amei Laura. É diferente, mas é real e é assustador. E eu não sei se tenho direito de sentir isso, mas sinto. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora. Eu também, ela sussurrou. Eu também te amo. Tentei não sentir. Tentei ser apenas grata, apenas profissional. Mas todo jantar, toda conversa, todo sorriso seu, eu me apaixonava um pouco mais. E também tinha medo. Medo de não ser o bastante. Medo de ser apenas a substituta. Medo de... Você não é substituta. Rafael interrompeu, fechando a distância entre eles. Você é Helena. E eu te amo porque você é você. Não porque você se parece com ela ou age como ela, mas porque você é única, forte, gentil, real. Ele pegou as mãos dela entre as suas, mãos calejadas pelo trabalho, ásperas, mas quentes e firmes. Helena Cardoso. Ele começou, depois parou, como se reunindo coragem. Eu sei que é rápido, sei que as pessoas vão falar, sei que vai ser difícil, mas você aceita ser minha esposa? De verdade? Não por conveniência, não por gratidão, mas por amor? Helena não conseguia falar. As lágrimas eram muitas. Então apenas assentiu. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Sim. Ela finalmente conseguiu dizer. Sim, sim, sim. Rafael puxou-a para um abraço. E ali, no terreiro da fazenda Santa Clara, com o sol se pondo e as cigarras cantando, 2 corações quebrados finalmente começaram a se curar. Não porque o passado havia sido esquecido, mas porque o futuro finalmente parecia possível. A tempestade chegou 3 semanas depois. O casamento seria simples, apenas na presença do padre e 2 testemunhas, Joaquim e a esposa dele. Nada de festa grande, nada de alarde. Apenas 2 pessoas prometendo cuidar uma da outra pelo resto da vida. Mas 3 dias antes da cerimônia, Helena acordou no meio da noite com uma dor aguda no peito. A princípio, pensou ser ansiedade, nervosismo pré-casamento, mas a dor piorou. Espalhou-se pelos braços, pelas costas, suor frio cobriu sua testa. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Caiu no chão do quarto. Rafael! Ela tentou gritar, mas a voz saiu fraca, rouca. O mundo girou. A visão escureceu nas bordas. Não agora! Ela pensou desesperada. Não quando finalmente encontrei a felicidade. Por favor, Deus, não agora. Foi Joaquim quem a encontrou na manhã seguinte, desacordada no chão do quarto. Seus gritos alertaram Rafael, que veio correndo da lavoura. Helena! Ele a pegou nos braços, o rosto pálido de terror.
Helena, acorda! Por favor, acorda! Ela abriu os olhos lentamente. Tudo estava borrado. Rafael, sussurrou. Desculpa, não posso casar. Não fala bobagem. Ele a levantou do chão. Joaquim, vai buscar o doutor, corre! Mas Joaquim não se moveu. Olhou para o rosto de Helena e sua expressão ficou sombria. Patrão, ele disse baixinho, é igual ao que aconteceu com minha irmã. Há 5 anos. Começou assim, dor no peito, desmaios. Era o coração. Ela não sobreviveu. Rafael olhou para o velho, depois para Helena nos seus braços, e algo nele se quebrou. Não! Ele gritou. Não de novo. Não vou perder de novo. Colocou Helena na cama com cuidado. Cobriu-a com todos os cobertores que encontrou. Joaquim, busca o doutor, ele ordenou, e havia desespero absoluto em sua voz. Vai para a cidade, pega o melhor médico que tiver, paga o que for preciso, mas traz alguém. Joaquim saiu correndo. Rafael ficou ao lado da cama, segurando a mão fria de Helena. Não me deixa, ele sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente. Por favor, não me deixa. Não quando eu acabei de te encontrar. Não quando finalmente voltei a viver. Por favor, Helena, luta. Luta por mim, por nós. Helena queria responder. Queria dizer que ia lutar, que não ia desistir. Mas estava tão cansada, tão cansada. As pálpebras pesavam como chumbo. O corpo inteiro doía. Era tão mais fácil apenas dormir. Fechou os olhos. E dessa vez, a escuridão era completa 3 dias. 3 dias em que Helena flutuava entre a vida e a morte. O doutor veio, um homem velho, de cabelos brancos e mãos trêmulas, mas com olhos experientes. Examinou Helena por horas. Ouviu o coração com seu estetoscópio de madeira. Sentiu o pulso. Olhou os olhos, a língua, a pele. Quando terminou, chamou Rafael para fora do quarto. É o coração, ele disse grave. Está fraco, muito fraco. Provavelmente sempre foi, mas o estresse dos últimos meses, a fome, o trauma, o medo, piorou tudo. Ela vai viver? Rafael perguntou, e sua voz estava quebrada, desesperada. O doutor suspirou. Depende. Se o coração aguentar os próximos dias, tem chance. Mas precisa de repouso absoluto, sem estresse, sem trabalho, sem nada que acelere o coração. E mesmo assim... Ele balançou a cabeça. Mesmo assim, não posso prometer nada. Rafael sentiu o mundo desabar. Outra vez. Mais uma vez, alguém que ele amava estava morrendo. E ele não podia fazer nada. Apenas assistir. Apenas esperar. Tem alguma coisa, qualquer coisa que eu possa fazer? Ele implorou. O doutor colocou a mão no ombro dele. Reze e fique ao lado dela. Às vezes, a vontade de viver é o melhor remédio. E foi o que Rafael fez. Não saiu do quarto por 3 dias inteiros. Joaquim trouxe comida, mas ele mal tocava. Apenas sentava ao lado da cama, segurando a mão fria de Helena, conversando baixinho. Contava histórias, de quando era criança, de quando conheceu Laura, de quando começou a fazenda do zero com as próprias mãos. Contava sobre os planos que tinha para o futuro. Ampliar a casa, plantar mais café, talvez criar cavalos. Contava sobre o casamento que teriam. Simples, mas bonito. E sobre a vida que construiriam juntos. Você precisa acordar, ele dizia, a voz rouca de tanto falar. Precisa acordar para a gente ter esse futuro. Por favor, Helena, volta para mim. Na noite do 3º dia, a febre subiu. Helena começou a tremer, a suar. Delirava, chamando por João, pela mãe, por pessoas que Rafael não conhecia. Ele molhava panos em água fria e colocava na testa dela, tentando baixar a temperatura. Mas a febre só subia. Joaquim, busca o padre, Rafael disse, e havia derrota em sua voz. Se ela vai partir, que parta com as bênçãos da igreja. Joaquim saiu correndo na noite escura. Rafael deitou-se ao lado de Helena na cama, puxou-a para seus braços com cuidado infinito. Sentiu o corpo quente dela contra o seu. O coração batendo fraco, irregular, como um pássaro ferido tentando voar. Não desiste.
Ele sussurrou no ouvido dela. Por favor, não desiste. Eu sei que tá cansada. Sei que doeu muito, mas eu te amo. E vou te amar até meu último suspiro. E se você partir, se você me deixar, uma parte de mim vai com você. Então, por favor, sua voz quebrou. Por favor, fica comigo. E então fez algo que não fazia há 9 anos. Rafael chorou. Chorou por Laura, que morrera sozinha na estrada. Chorou por Helena, que lutava pela vida nos seus braços. Chorou pelos anos perdidos, pela solidão, pela dor. E chorou pedindo a Deus, o Deus no qual havia deixado de acreditar no dia em que Laura morrera, que fizesse um milagre. Só mais um último. Se existe algum propósito nisso, ele sussurrou entre lágrimas. Se trouxeste ela até mim por alguma razão, não leva ela agora. Não ainda. Por favor, te imploro. O silêncio do quarto era quebrado apenas pela respiração irregular de Helena e os soluços de Rafael. E então, quando a noite estava mais escura, quando parecia que a esperança havia morrido completamente, Helena abriu os olhos. Fraco, devagar, mas abriu. Rafael, ela sussurrou, tão baixo que ele quase não ouviu. Ele ergueu a cabeça, o coração disparando. Helena, você tá me ouvindo? Ela tentou sorrir. Foi apenas uma curvatura mínima dos lábios, mas estava lá. Tô aqui, ela disse. Não fui embora. Rafael soltou um som entre riso e choro, beijou a testa dela, as mãos, o rosto todo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A febre, Helena murmurou. Tá passando, eu sinto. E estava. Rafael colocou a mão na testa dela e sentiu que a temperatura estava baixando. Devagar, mas baixando. O suor frio dava lugar a um calor mais natural. A respiração ficava mais regular. Quando Joaquim voltou com o padre 30 minutos depois, encontrou Rafael ainda abraçado a Helena, ambos dormindo, e a febre completamente quebrada. O padre, um homem gordo e bonachão, chamado Padre Domingos, olhou a cena e sorriu. Parece que Deus já fez o milagre, ele disse suavemente. Vamos deixá-los descansar. A recuperação foi lenta. Helena passou mais 2 semanas de cama, recuperando as forças. Rafael contratou uma mulher do vilarejo, Dona Teresa, para ajudar nos cuidados e na casa enquanto Helena se recuperava. Mas era ele quem passava as noites ao lado dela, dormindo numa cadeira desconfortável, acordando ao menor gemido. Você vai ficar doente também, Helena dizia, preocupada. Precisa descansar. Vou descansar quando você estiver bem. Ele respondia teimoso. E lentamente, dia após dia, Helena foi melhorando. Primeiro conseguiu sentar na cama, depois ficar de pé, depois caminhar até a janela. O doutor voltou, examinou-a e balançou a cabeça surpreso. É um milagre, ele disse francamente. Eu não esperava. Bem, não importa. O coração ainda está fraco. Vai ser sempre, mas está estável. Com cuidado, repouso e uma vida tranquila, pode viver muitos anos. Quando ele foi embora, Helena olhou para Rafael. Uma vida tranquila. Ela repetiu, pensativa. Acho que posso fazer isso. Rafael sorriu. Nós podemos fazer isso, juntos. O casamento foi remarcado para 6 semanas depois. Desta vez, foi ainda mais simples que o planejado. Apenas Helena e Rafael, Joaquim e Dona Teresa como testemunhas e o Padre Domingos na pequena capela da fazenda vizinha. Helena usou um vestido branco simples que Dona Teresa costurou. Rafael usou seu melhor terno, guardado há 9 anos. Quando trocaram os votos, ambos tinham lágrimas nos olhos. Prometo te amar, Rafael disse, a voz firme apesar da emoção. Nos dias bons e ruins, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, e mesmo depois dela, porque amor verdadeiro não morre. Prometo te dar um lar, Helena disse, sorrindo através das lágrimas. Prometo trazer luz onde houver sombra. Prometo estar ao seu lado em todas as tempestades. E prometo te amar, hoje e sempre. Padre Domingos sorriu. Pelo poder que me foi concedido por Deus e pela Igreja, eu os declaro marido e mulher. Rafael, pode beijar sua esposa. E
e beijou-o. Foi um beijo suave, respeitoso, mas carregado de promessa, de futuro, de amor conquistado através da dor e do sofrimento. Quando se separaram, Joaquim estava chorando abertamente. Dona Teresa limpava os olhos com o lenço, e o padre Domingos tinha o sorriso mais largo que já tiveram naquela capela. Bem-vindos à sua nova vida, ele disse. Que Deus os abençoe. A notícia do casamento se espalhou pelo vilarejo como fogo em capim seco. As línguas afiadas trabalharam horas extras. Viúvo se casa com empregada. Mulher sem família se aproveita de homem rico e solitário. Que vergonha para a memória da falecida. Mas Rafael e Helena não se importavam. Tinham um ao outro. Tinham a fazenda. Tinham paz. E tinham algo mais. Notícias sobre Dona Carminha. Joaquim trouxe a história 2 semanas após o casamento, durante o jantar. Patrão, Dona Helena, ele começou hesitante. Não sei se devo contar, mas é sobre aquela megera. Carminha? Rafael franziu a testa. O que tem ela? Perdeu tudo, Joaquim disse, e havia uma satisfação sombria em sua voz. As dívidas que o irmão dela deixou eram enormes, muito maiores do que ela imaginava. O banco executou a hipoteca, tomou a fazenda, a casa, tudo. Ela teve que sair com a roupa do corpo. Helena sentiu um arrepio. Era exatamente o que Carminha havia feito com ela. E onde ela está agora? Rafael perguntou. Morando com uma prima em São Paulo. Dizem que está trabalhando como governanta. Perdeu todo o orgulho, toda a arrogância. Joaquim balançou a cabeça. É estranho como a vida dá voltas, né? Helena ficou em silêncio. Não sentiu alegria com a queda de Carminha. Apenas uma tristeza tranquila, uma compreensão de que a crueldade sempre cobra seu preço. Que Deus a perdoe, ela disse suavemente, e que ela aprenda, com seu sofrimento, a ser uma pessoa melhor. Rafael pegou a mão dela sobre a mesa e apertou. Você é boa demais para esse mundo, ele disse. Não sou boa, Helena respondeu. Só sei o que é sofrer, e não desejo esse sofrimento nem para o meu pior inimigo. Os meses se transformaram em anos. A fazenda Santa Clara floresceu. Os cafezais produziram as melhores colheitas em uma década. Rafael expandiu as plantações, contratou mais trabalhadores, construiu casas melhores para eles. Tinha aprendido com Helena que tratar as pessoas com dignidade rendia não só lucros, mas também lealdade. Helena se tornou conhecida na região pela gentileza. Quando os trabalhadores ficavam doentes, ela preparava remédios caseiros e sopa. Quando havia problemas familiares, ela ouvia e aconselhava. A casa, que antes era um túmulo frio, se transformou num lar cheio de vida e risadas. As portas que ficaram trancadas por 9 anos foram finalmente abertas. Um sábado de manhã, Rafael acordou e disse: "Hoje é o dia." Helena entendeu imediatamente. Juntos, foram até o corredor. Rafael pegou o molho de chaves que não tocava há anos. A primeira porta rangeu ao abrir, resistindo. Dentro, um quarto infantil. Berço, brinquedos, tudo coberto de poeira e teias de aranha. Era para ser do nosso filho, Rafael disse, a voz pesada. Laura estava grávida quando morreu. Eu já tinha preparado tudo. E quando ela se foi, fechei tudo. Não conseguia olhar. Helena pegou a mão dele. Podemos limpar, transformar em algo novo, preservar a memória sem viver nela. Ele assentiu. A segunda porta revelou o quarto de Laura. Tudo ainda estava exatamente como ela deixara no último dia. Roupas na cadeira, livros na mesinha de cabeceira, uma escova de cabelo com fios dourados ainda presos. Rafael ficou parado por um longo momento, olhando. Sinto falta dela, ele disse finalmente. Sempre vou sentir, mas também sou feliz com você. E acho que ela ia querer isso. Ia querer que eu fosse feliz. Tenho certeza que sim. Helena disse suavemente. Passaram o dia inteiro limpando os quartos, embalando as coisas de Laura com respeito, guardando em baús no sótão, não destruindo as memórias, mas dando a elas um lugar adequado, no passado onde pertenciam. E quando o sol se pôs, a casa inteira estava aberta.
Todas as janelas, todas as portas, todos os quartos. A luz do entardecer pintava tudo de dourado. A casa Santa Clara estava finalmente completamente viva, 10 anos depois. Helena estava sentada na varanda, embalando suavemente na cadeira de balanço que Rafael fizera com as próprias mãos. Tinha 42 anos agora, cabelos começando a ganhar fios brancos, mas os olhos ainda brilhavam com aquela luz suave. Observava o movimento no terreiro. Joaquim, agora com 80 anos, mas ainda trabalhando, orientava os trabalhadores mais jovens no carregamento dos sacos de café. Rafael estava supervisionando, dando ordens, mas também rindo e conversando. Aos 55 anos, tinha mais cabelos brancos que escuros, mas estava forte, saudável, feliz. "Mãe!" Uma voz jovem chamou. Helena se virou e sorriu. Não, eles nunca tiveram filhos próprios. O coração de Helena não aguentaria uma gravidez. O doutor foi claro, mas 3 anos após o casamento, quando passaram pelo orfanato da cidade e viram aqueles olhos grandes e assustados, não precisaram de palavras. Teresa tinha 8 anos quando chegou, uma menina magra, tímida, que sofrera abusos na família anterior. Agora, aos 18, era uma jovem linda, confiante, prestes a ir para a capital estudar para ser professora, e tinha trazido companhia. Ao longo dos anos, Rafael e Helena haviam acolhido mais 4 crianças que ninguém queria. Todas crescidas agora, todas construindo suas próprias vidas, mas sempre voltando para casa nas festas e feriados. A casa estava sempre cheia, de vozes, de risadas, de vida. "Vai se atrasar para a cidade", Helena disse, beijando a testa da filha. "E se cuida, escreve sempre. Toda semana, prometo." Teresa abraçou a mãe forte. "Obrigada. Por tudo, por ter me dado uma família. Você nos deu tanto quanto nós te demos", Helena respondeu. Quando Teresa partiu na carroça, Helena ficou observando até desaparecer na curva da estrada. Sentiu braços fortes envolverem seus ombros por trás. "Vai dar saudade dela", Rafael disse. "Vai, mas ela precisa voar." Helena se virou nos braços dele. "Fizemos nosso trabalho, demos raízes. Agora ela precisa de asas." Rafael beijou o topo da cabeça dela. "Como você ficou tão sábia?" "Aprendi com um fazendeiro teimoso que me encontrou na beira da estrada." Ela sorriu. "Ele me ensinou que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há esperança. Sempre há um recomeço." "Esse fazendeiro teve sorte", Rafael disse, "porque aquela mulher que ele encontrou, ela salvou a vida dele também." Ficaram ali, abraçados, observando o sol se pôr sobre os cafezais. E Helena pensou em tudo o que havia acontecido. A dor, a perda, a humilhação, mas também o amor, a cura, a redenção. Dona Carminha morrera anos atrás, sozinha, amargurada, sem ninguém ao lado. Helena soubera por Joaquim, rezara por ela, pedindo que Deus tivesse misericórdia de uma alma perdida. O coronel Mendes, que tentara causar problemas, também perdera sua influência quando descobriram que desviava dinheiro público. Estava na prisão agora, e todos aqueles que julgaram, que falaram, que condenaram, com o tempo viram que estavam errados. Viram que o amor de Rafael e Helena era real. Viram a bondade que espalhavam, as vidas que tocavam, a diferença que faziam. "Sabe o que eu penso?" Helena disse suavemente. "Penso que Deus tem planos estranhos, dolorosos às vezes, mas sempre há um propósito. João precisou morrer para eu poder viver. Laura precisou partir para você poder me encontrar. Toda a dor que passamos foi o caminho para chegarmos aqui. Você acha que foi o destino?" Rafael perguntou. "Acho que foi amor", Helena respondeu. "O amor de Deus trabalhando através da dor, transformando cinzas em beleza, luto em alegria, morte em vida." Rafael apertou o abraço. "Te amo", ele disse. "Ainda, sempre, para sempre." "Também te amo", Helena respondeu. "E agradeço a Deus todos os dias por aquele momento na estrada, quando achei que ia morrer, mas na verdade estava prestes a nascer de novo."
As estrelas começaram a aparecer no céu. A noite caía suave sobre a fazenda Santa Clara. Dentro da casa, a luz das velas acesas dançava nas janelas abertas. A mesa estava posta para o jantar, um hábito que nunca abandonaram. E na varanda, 2 sobreviventes permaneciam abraçados, 2 náufragos que haviam encontrado terra firme um no outro, 2 almas quebradas que se curaram juntas. E embora o passado nunca fosse esquecido, Laura e João sempre teriam lugar nos corações deles. O presente era bom e o futuro era brilhante, porque no final o amor sempre vence, a bondade sempre prevalece. E aqueles que são esquecidos pelo mundo, às vezes são lembrados por Deus, que coloca pessoas certas no caminho certo na hora certa e transforma finais em começos, e morte em vida, e solidão em família. Helena olhou para o céu estrelado e sorriu. Obrigada. Ela por não ter me deixado morrer naquela estrada, por ter enviado um anjo com olhos tristes e coração de ouro, por ter transformado minha história. Obrigada. E na brisa suave da noite, quase podia ouvir uma resposta. De nada, minha filha. Você sempre foi amada, sempre foi vista, nunca foi esquecida, e seu final feliz sempre foi parte do plano. Rafael e Helena entraram na casa de mãos dadas. A porta se fechou atrás deles, e a fazenda Santa Clara, viva e brilhante, descansou sob as estrelas. Lá de amor, testemunha de milagres, prova de que depois da tempestade sempre vem a paz.